Quando o silêncio dele se estende, além do que o seu coração consegue compreender, algo profundo começa a se mover dentro de você. Não é apenas a ausência de mensagens, nem a demora em responder. É uma sensação mais sutil, quase arquetípica, como se um fio invisível tivesse sido tocado dentro da sua alma. Você se pergunta se foi esquecida, substituída, ou se algo se quebrou sem que você percebesse. E talvez a pergunta mais dolorosa não seja por que ele não me procura, mas o que isso desperta em mim. Porque quando o outro se afasta, a sombra costuma se aproximar. Há momentos em que a mente busca explicações externas, tentando nomear o vazio como traição, desinteresse ou frieza emocional. Mas a psique não funciona de forma linear. Como ensinava Carl Jung, aquilo que mais nos fere nos relacionamentos não é apenas o comportamento do outro, mas o complexo que ele ativa dentro de nós. O ego masculino, quando desconectado da própria ânima, tende ao afastamento emocional. Não por crueldade consciente, mas por incapacidade de sustentar a intimidade que o encontro verdadeiro exige. E é aí que a confusão começa a se instalar no seu campo emocional. Você sente no fundo do peito que está carregando algo sozinha. Uma espera silenciosa, um esforço invisível para manter viva uma conexão que já não pulsa no mesmo ritmo. Isso não é fraqueza. É o chamado de um arquétipo antigo, o da mulher que ama com profundidade, mas que muitas vezes se perde tentando ser ponte para alguém que ainda não aprendeu a atravessar a si mesmo. A pergunta não é se ele está emocionalmente distante. A pergunta é: por que você permanece tentando alcançar alguém que talvez esteja fugindo da própria sombra? Existe uma diferença sutil, porém decisiva, entre traição e desapego emocional. A traição fere o corpo da relação. O desapego fere a alma. Quando um homem se desliga internamente, mesmo permanecendo fisicamente presente, algo no campo vibracional da relação se rompe. A comunicação perde vida, o desejo se torna mecânico e a presença deixa de ser inteira. Jung chamaria isso de dissociação psíquica, um afastamento do self que inevitavelmente se reflete no vínculo. E você sente isso antes mesmo de conseguir explicar. Se tudo isso tocou você em algum nível, se essas palavras ecoaram como um espelho silencioso daquilo que você vive ou já viveu, então permita-se permanecer neste espaço. Inscreva-se no canal como um gesto simbólico de compromisso com a sua própria consciência emocional, com o seu processo de individuação e com a mulher que está despertando dentro de você. E escreva nos comentários com honestidade e presença se esse tema faz sentido para a sua história, para os seus vínculos, para o seu coração. A sua voz importa. Às vezes, ao nomear a própria dor, você não apenas se cura, mas também acende uma luz no caminho de outras mulheres que ainda caminham na sombra. Existe um momento silencioso em que a mulher percebe que algo mudou, mesmo antes de qualquer palavra ser dita. Não é um fato concreto, é uma atmosfera. O campo emocional da relação perde densidade, como se o vínculo estivesse ali, mas sem alma. Esse instante costuma ser negado pela consciência, porque aceitá-lo exigiria encarar a própria sombra, o medo ancestral de não ser escolhida, de não ser vista em profundidade. Jung dizia que aquilo que evitamos olhar dentro de nós ganha poder sobre o nosso destino, e é exatamente aí que o sofrimento começa a se organizar. Quando ele não procura, a mente feminina tende a buscar respostas no comportamento externo, mas a psique opera em camadas mais profundas. O silêncio do outro ativa complexos antigos, memórias emocionais que antecedem o relacionamento atual. Não é apenas sobre ele, é sobre todas as vezes em que você precisou se adaptar, esperar, silenciar a própria intuição para não perder o vínculo. A ausência dele torna-se um espelho cruel,
refletindo o quanto você aprendeu a sobreviver emocionalmente em vez de habitar o amor com presença. Há uma tensão invisível entre o desejo de compreender e o medo de descobrir. Perguntar se é traição ou desapego emocional é, na verdade, uma tentativa de dar forma ao indizível. A traição é concreta, quase física. O desapego é etéreo, escapa pelas frestas da percepção. Jung compreendia que o que não pode ser simbolizado se transforma em angústia. E a mulher sente essa angústia no corpo, no sono, na respiração curta, como se algo estivesse fora de lugar, mas sem nome. O ego masculino, quando ameaçado pela profundidade do vínculo, tende a se retrair. Não porque não sente, mas porque sentir exige atravessar a própria sombra. A ânima, quando rejeitada, transforma-se em distanciamento, frieza, silêncio. Esse movimento não é racional, é defensivo. E a mulher, sensível ao campo vibracional da relação, percebe a mudança antes mesmo de qualquer evidência concreta surgir. Assim, o primeiro convite desta jornada não é acusar nem se culpar, mas observar. Observar como o silêncio dele reverbera dentro de você. Observar quais partes da sua história são tocadas quando ele se afasta. Porque antes de compreender o comportamento masculino, é preciso reconhecer o território psíquico que esse comportamento ativa. E essa consciência é o primeiro passo do processo de individuação. Quando a ausência se prolonga, surge a fantasia explicativa. A mente cria narrativas para suportar o vazio. Talvez exista outra pessoa. Talvez o amor tenha acabado. Talvez você não tenha sido suficiente. Jung alertava que a psique odeia o vazio simbólico e, por isso, inventa histórias para preenchê-lo. O problema é que essas histórias raramente são verdadeiras. Elas apenas refletem nossas feridas não integradas. O desapego emocional não chega de forma abrupta. Ele se infiltra lentamente como uma névoa. Conversas perdem profundidade, a escuta se torna funcional, o encontro deixa de ser ritual e passa a ser hábito. A mulher sente que está falando sozinha, mesmo quando há resposta. Isso não é falta de comunicação, é perda de presença. E presença, na psicologia junguiana, é manifestação do self no relacionamento. A traição, por outro lado, costuma ser buscada como explicação, porque dói menos do que aceitar o vazio. A traição permite raiva, ruptura, narrativa clara. O desapego exige luto silencioso. Exige aceitar que o outro está ali apenas com fragmentos de si. Jung compreendia que o ser humano prefere a dor conhecida ao desconhecido psíquico. Por isso, tantas mulheres insistem em provar algo que, no fundo, já foi sentido. Existe também a armadilha da esperança. A esperança de que, se você amar mais, compreender mais, silenciar mais, ele volte a estar inteiro. Essa esperança nasce do arquétipo da cuidadora ferida, aquela que acredita que o amor pode curar tudo. Mas Jung foi claro ao afirmar que ninguém pode fazer o trabalho psíquico pelo outro. O encontro só é real quando ambos estão dispostos a se ver. Nesse ponto, algo começa a se deslocar. A pergunta deixa de ser o que ele está fazendo e passa a ser o que eu estou sustentando. Essa mudança é sutil, mas poderosa. Ela desloca a energia da vigilância para a consciência. E quando a mulher faz esse movimento interno, o campo da relação inevitavelmente começa a se reorganizar para o bem ou para a ruptura. O que mantém muitas mulheres presas não é o amor, mas o vínculo com a própria sombra. A sombra contém o medo de ficar só, a crença de que amar é esperar, a ideia inconsciente de que a dor é parte natural do afeto. Jung ensinava que aquilo que não é trazido à luz se manifesta como destino, e nos relacionamentos isso se traduz em padrões repetitivos. Há uma sedução silenciosa no papel de quem espera.
Esperar cria a ilusão de controle, como se o amor pudesse ser reconquistado pela persistência. Mas, na verdade, esperar sem reciprocidade é uma forma de autoabandono. A mulher, nesse estado, começa a se desconectar da própria essência feminina, da sua energia de presença, receptividade e magnetismo natural. O masculino ferido responde à ausência de si mesmo com fuga. Ele foge do conflito interno, da vulnerabilidade, da profundidade emocional. E quanto mais a mulher tenta alcançá-lo, mais ele se afasta, não por desinteresse consciente, mas por incapacidade psíquica de sustentar o encontro. Essa dança inconsciente cria sofrimento para ambos, mas é a mulher quem geralmente carrega o peso emocional. Existe um momento crucial em que a consciência se expande, um instante em que você percebe que não se trata de fazer algo para que ele volte, mas de parar de fazer tudo que te afasta de você. Jung chamaria isso de retirada das projeções. Você deixa de projetar no outro a responsabilidade pela sua plenitude emocional. Esse despertar não é confortável. Ele exige luto, desapego de fantasias, enfrentamento da solidão interna. Mas também é profundamente libertador, porque quando você se recolhe para dentro, algo no seu campo vibracional muda. E essa mudança não passa despercebida, nem pelo outro, nem pela própria vida. Quando a mulher se reconecta com sua essência, o silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser informação. Ele revela verdades que antes eram abafadas pelo medo de perder. Jung compreendia o silêncio como um espaço simbólico onde o inconsciente fala. E nesse espaço, você começa a ouvir a si mesma com mais clareza. A energia feminina, quando íntegra, não implora presença. Ela irradia, não exige explicações. Ela percebe. Essa mudança interna altera completamente a dinâmica relacional, não porque seja uma estratégia, mas porque é uma consequência natural da individuação. Você deixa de se mover a partir da carência e passa a se mover a partir da inteireza. O masculino, diante disso, enfrenta um espelho desconfortável. Ou ele se aproxima com mais verdade, ou se afasta definitivamente. Ambos os caminhos são reveladores. Jung afirmava que os relacionamentos são instrumentos de consciência, não garantias de permanência. Eles existem para nos tornar mais inteiros, não para nos manter confortáveis. Nesse estágio, a mulher percebe que o maior medo não era perdê-lo, mas perder a ilusão que sustentava o vínculo. E quando essa ilusão cai, algo mais sólido pode emergir. O respeito por si mesma, a escuta da intuição, a honra à própria verdade emocional. O desapego saudável começa aqui, não como frieza, mas como amor sem autoabandono. Você compreende que estar disponível emocionalmente não significa estar disponível para qualquer forma de presença. Essa distinção é um marco na maturidade afetiva e espiritual. A partir desse ponto, a pergunta inicial perde força, não porque tenha sido respondida, mas porque se tornou irrelevante. Traição ou desapego emocional deixam de ser o centro da sua atenção. O foco se desloca para a qualidade do vínculo que você escolhe sustentar. Jung diria que a consciência amadurece quando o indivíduo assume responsabilidade pelo próprio mundo interno. Você começa a reconhecer os sinais com mais clareza, sem ansiedade. A ausência de presença já não te desorganiza. Ela informa. E essa informação te guia, não para o controle do outro, mas para o alinhamento consigo mesma. Esse é o verdadeiro poder da energia feminina consciente. Há uma serenidade nova nesse estado. Uma sensação de que, independentemente do desfecho, você não se perde mais. O amor deixa de ser um campo de provação e passa a ser um espaço de encontro possível, mas não obrigatório. Essa mudança altera não apenas seus relacionamentos, mas a forma como você habita a própria vida.
O ego masculino, quando encontra uma mulher nesse estado, sente algo difícil de nomear. Não é desafio, nem rejeição. É presença. E presença exige verdade. Nem todos estão prontos para isso. Jung lembrava que nem todos os encontros são destinados a permanecer, mas todos são destinados a ensinar. E é exatamente aqui que esta parte da jornada se suspende. Não como um fim, mas como um limiar. Algo foi visto, algo foi sentido, algo começou a se reorganizar dentro de você. O próximo passo não será explicado agora, porque ele não nasce da mente, mas da experiência. E é nesse espaço que aguardamos, em silêncio consciente, o próximo movimento. Ao chegar até aqui, algo em você já não é exatamente o mesmo. Não porque recebeu respostas prontas, mas porque foi conduzida a um lugar mais profundo, onde as perguntas certas começam a emergir. Jung nos lembrava que a consciência não se expande pelo acúmulo de explicações, mas pela capacidade de sustentar o olhar sobre si mesma. E talvez agora você perceba que o silêncio dele nunca foi apenas sobre ele, mas sobre o que esse silêncio revelava em você, sobre as partes que pediam reconhecimento, integração e verdade. Quando compreendemos que a dor não nasce apenas da ausência do outro, mas do afastamento de nós mesmas, algo se reorganiza no campo interno. A sombra deixa de ser inimiga e passa a ser mestra. Os arquétipos que antes nos aprisionavam começam a se transformar em guias. A individuação, esse caminho tão caro a Carl Jung, não é um processo confortável, mas é profundamente libertador. Ela nos devolve a autoria da própria vida emocional. Nesse ponto, o amor deixa de ser um lugar de espera e passa a ser um espaço de presença. Você não precisa mais decifrar cada gesto, cada ausência, cada silêncio. A sua sensibilidade, antes usada para se adaptar, agora se torna um instrumento de clareza. E clareza não machuca, ela orienta. Ela mostra onde há reciprocidade real e onde há apenas projeção, hábito ou medo de soltar. Talvez a maior revelação desta jornada seja perceber que você não veio ao mundo para ser escolhida a partir da escassez, mas para se reconhecer a partir da inteireza. Quando você se escolhe, o campo vibracional ao seu redor muda. As relações que permanecem se tornam mais verdadeiras. As que se vão, cumprem seu papel. E a vida passa a responder com mais sincronicidade, como se tudo começasse, enfim, a fazer sentido. Se essa reflexão tocou algo profundo em você, permita que esse movimento não termine aqui. Curta este vídeo como quem honra o próprio processo. Compartilhe com alguém que talvez esteja vivendo o mesmo silêncio. Escreva nos comentários o que despertou em você, porque nomear a experiência é parte da cura. Inscreva-se no canal não apenas para assistir a conteúdos, mas para fazer parte deste espaço de consciência, onde cada encontro é um convite para voltar a si mesma. Afinal, quando você se escuta de verdade, o mundo começa a responder de outra forma.